Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, estamos para ministrar um treinamento com vocês. Hoje nós vamos ministrar o treinamento que nós demos o nome de premiação por produtividade, tá? É uma ferramenta que vocês têm para premiar, né, seus funcionários que são vendedor. Então, o objetivo nosso hoje é capacitar os usuários a trabalhar com essa ferramenta avançada de premiação por produtividade. Muitos, né, provavelmente trabalham ainda com aquela parte que é comissão, em reais ou em porcentagem. E com essa nova ferramenta que nós temos, já tem algum tempo, vocês acabam facilitando, né? Ao invés de trabalhar com uma comissão, que está sempre aumentando, você vai trabalhar com uma premiação por produtividade. Os treinamentos que nós estamos ministrando agora, nós procuramos fazer ele com um pouco menos tempo, né? Nós colocamos aqui uma carga horária de 2h30. Está marcado que nós temos um intervalo de 15 minutos, mas justamente por não ter necessidade de fazer o intervalo, né, esse horário um pouco mais curto, então provavelmente a gente vai direto, tá? Pode ser que dê menos o tempo, de repente pode ser que dê mais. Vai depender um pouco da interatividade de vocês comigo. Vocês têm, né, conforme a gente já estava comunicando aqui anteriormente, tem esse botãozinho que é uma mãozinha. Você pode clicar nele, eu vou liberar seu áudio, e aí você comunica comigo. Caso contrário, você pode digitar, e eu vejo, né, sua pergunta, respondo para todos ouvirem também. Cristiano Batista, você tem alguma pergunta? Estou liberando o seu áudio. Cristiano? Estou ouvindo o meu retorno aí, mas não estou ouvindo você. Caso você levantou sem querer, eu vou abaixar aqui. E durante o treinamento, se você precisar, pode levantar e se comunicar comigo, tá? Pessoal, esse treinamento que eu vou ministrar, ele vai ficar gravado depois, tá? Estou gravando ele e vai ser postado lá no nosso central de relacionamento. No final do treinamento eu vou mostrar para vocês também como vocês podem estar visualizando esse treinamento lá. Oi, Rogério, você tem alguma pergunta? Não, acho que eu apertei sem querer aqui. Tem que ficar a mão pra cima, como que é o Para processo baixo, aqui? vou abaixar ela agora. Baixei, certo? Não, ela na verdade tá pra cima. Pra cima eu tô falando, eu posso falar? Como que é? Agora você está falando que eu liberei seu áudio. Mas Ah, quando tá. você quiser, né, você faz igual estava aí. Você clica, aí eu libero, você fala. Tá? Ah, então eu posso fechar e baixar ela, isso? Eu acho que ela já está abaixada, que aqui para mim eu já baixei. Se eu fechar seu Não, pra áudio, de mim. repente ela muda aí. Ah, tá. Tá? Pode fechar então, eu apertei sem querer aqui. Tá, ok. Imagina. Bem, pessoal, é dessa maneira que vocês se comunicam comigo, tá? Eu espero que vocês realmente, na dúvida, façam suas perguntas, suas colocações, para que realmente fique claro aí o que vocês tiverem de dúvida para usar essa ferramenta, que realmente é uma ferramenta bem interessante. Vou começar fazendo a apresentação minha, né? Eu sou o Carlos Camargo, estou aqui na Big desde quando ela começou, por volta de 2000. Antes de estar na Big, eu trabalhei também numa rede de drogarias, atuando na parte administrativa, e minha formação é técnica em contabilidade e tenho também MBA em gestão do mercado farmacêutico. Tá? Então, se vocês precisarem se comunicar comigo, Carlos Camargo, também se precisar de repente mandar algum e-mail, alguma coisa que vocês queiram tratar, inclusive do treinamento, é carlos@bigsistemas.com.br. Tá? Bom, nós vamos passar para vocês, né, sobre o conteúdo que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje. Tá? O conteúdo que nós temos para falar hoje é o conceito, né, do que é essa premiação por produtividade, algumas configurações que nós precisamos estar fazendo, tanto na parte de configuração de filiais, na parte do cadastro de usuário. Vamos ver algumas parametrizações, né, desses valores nessa ferramenta que é a premiação por produtividade. Vamos ver os acompanhamentos dos objetivos, o relatório, né, para o pagamento dessa premiação e uns gráficos também que tem
nessa ferramenta. E depois, na parte do usuário, na tela de venda, vou mostrar também como ele pode estar acompanhando essa premiação que ele vai receber, o desempenho dele durante o período. Bom, então, sobre o conceito, né? O que é a premiação por produtividade? Nós fizemos um resumo aqui, né, do que vem a ser uma premiação por produtividade. Conforme vocês estão vendo aí, nós escrevemos assim, que a premiação por produtividade é a valorização do colaborador, né, seu funcionário, que está intimamente ligado à produtividade, devido ao fato do mesmo, quando motivado, capacitado e reconhecido na organização, pode ser o diferencial, né? E ferramenta também para a competitividade no mercado, onde a tecnologia não é mais o diferencial, mas que o colaborador preparado e valorizado pode extrair dessa tecnologia para fazer toda a diferença. Então nós temos aí a produtividade, valorização e competitividade. Então a pessoa, né, bem reconhecido, né, bem capacitado, ele te dá um retorno melhor realmente. Você premiando ele, vai trabalhar motivado, vai provavelmente exercer uma função melhor no seu estabelecimento. Hoje nós estamos praticamente colocando essa visão, né, de premiação, visto que a comissão em porcentagem e comissão em reais, você acaba tendo um funcionário como um sócio seu, né? Se você aumenta as vendas, ele é comissionista, ganha porcentagem, automaticamente vai aumentar também. Porém, se você faz um trabalho meio grande de reforma, enfim, a tendência é aumentar porque realmente está aumentando. Então, o salário dessa pessoa, se ele é comissionado em porcentagem, vai acabar aumentando também. A premiação, a gente tem o salário da pessoa fixa e limita, né? Ele tem que ter o desempenho e ele vai ganhar, no caso, um valor X daquilo ali, se ele atingir a meta. Caso contrário, se não atingir, a gente coloca as opções, né? Se paga proporcional ou não. Cristiano, você está com a mãozinha levantada, eu liberei seu som. Você tem pergunta? Provavelmente levantou errado, vou bloquear aqui novamente. Bom, então tem aí, né, essa primeira questão sobre a premiação. E agora nós temos também sobre como premiar esse colaborador. Nós temos aí, você pode estar premiando ele com verbas, né, dinheiro, com viagens e também com presente. Não é só valor que você pode passar para eles. E essa valorização, né, das pessoas é um tema bem delicado com o contexto de gestão de pessoas. Até porque nem sempre apenas uma combinação de vários conceitos é suficiente, né, para se ter um diferencial na valorização de seu capital intelectual, que é o seu funcionário, o seu colaborador. Então nós temos aqui, ó, sempre que se fala em gerir pessoa, o assunto já toma um tom de desafio. Você vai implantar essa ferramenta, por exemplo, tentar trocar ela no lugar, por exemplo, da comissão em reais ou comissão em porcentagem, você vai ver que vai ser um desafio. Mas você vai implantando devagarinho, vai vendo, né, para que também não dê prejuízo, não fique a menos aquilo que você já vinha fazendo com o seu funcionário. Então já é um tom de desafio. Mas ainda, quando isso envolve a recompensa pelo serviço prestado pelo colaborador e a complexidade em diferenciar o fato das atribuições e responsabilidade de cada um. Tá? Porque muitas das vezes a pessoa acha que ele tem que fazer só porque ele vai ganhar aquele prêmio ou aquele valor. Na verdade, cada um, se ele é o vendedor, ele já tem essa responsabilidade, né? Essas atribuições dele. Então, ao mesmo tempo, né, você não deve ser injusto com os demais para não fazer com que o programa de valorização se torne um fator que possa, ao invés de ser motivacional, né, gerar uma desproporção na maneira de recompensar o colaborador, desigualdade e, consequentemente, conflito, perdendo a funcionalidade da valorização e não atingindo o objetivo. Então, é uma ferramenta que deve ser usada, deve ser colocada em prática, mas sempre baseando-se naquilo que você já vinha fazendo, né, anteriormente. Eu tenho até aqui uma enquete com vocês, para ver se vocês já usavam a premiação, né,
premiação não, a comissão em porcentagem ou em reais. Eu vou mandar aqui uma mensagem para vocês. Vocês respondem para mim, por favor. Vou dar um tempinho para vocês responderem, só para a gente ter uma noção como é que vocês vêm fazendo, né? Se paga comissão ou não. E na proporção, se vai querer aplicar essa premiação também no lugar da comissão. Então, sempre quando vocês usam, né? É interessante que vocês, quando for aplicar essa, que ela fique mais ou menos dentro daquilo que você já vinha pagando. Tem 87% das pessoas presentes que já votaram. Nós estamos com 85% falando que já usa premiação não, o pagamento com comissão, né? Ou em reais ou em porcentagem, e 15% não. Esses 15% que não usa, né? Você não vai ter dificuldade em estar implantando a premiação no lugar da comissão em porcentagem. Os demais, vocês vão ter que fazer com cautela para que realmente não troque uma coisa por uma coisa que fica menos vantajoso. Valério, você tem alguma pergunta? Sim, Carlos. Na verdade, eu respondi que sim aí, mas eu pago alguma coisa em premiação em reais, tá? Tá. E tenho também a premiação por produtividade, mas não através do sistema BIG, é um outro sistema que eu utilizo. Uhum. Tem até uma pergunta a respeito disso também, se além de porcentagem e comissão, tem também por terceiro. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então tá ok, vou aguardar. Tá ok. Obrigado. Imagina. Bem, pessoal, 93% responderam, né? Então, 86% falou que tem essa comissão, já trabalha com comissão em porcentagem ou em reais. E 14% não. Tá? Então, o pessoal que já trabalha com isso, não tem problema nenhum. Você vai experimentar, né, agora essa ferramenta e de repente você pode achar até interessante, visto que ela acaba sendo um valor fixo, né? Se a pessoa está realmente produzindo, você vai pagar aquele valorzinho que você vai definir, conforme nós vamos mostrar aqui já. Tá? Bom, então aí a gente explicou, né, que você pode estar pagando dessas maneiras, pode ser com valor monetário, presente ou viagens. E para usar essa que nós estamos mostrando, que vai ser na faixa de valor, né, você tem algumas configurações para fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é na configuração filiais. Nós temos que definir essas regrinhas. Cristiano, você tem pergunta? Não sei se está levantando automaticamente aí, esse botão aí. Vou diminuir ele novamente. Se você precisar conversar, não estou te ouvindo, você manda mensagem, tá certo? Bom, então nós temos aqui configuração filial. Primeira coisa que nós vamos acertar no sistema para que realmente você comece a usar a ferramenta. Tá? Aqui nós vamos configurar os usuários que vai receber as comissões, né, essa premiação, e se vai ser proporcionalmente ou por faixa de valor atingido. Tá? Então, dentro aqui do sistema, nós temos o menu configurações. Dentro de configurações, nós temos a parte que é filial, e aí clicando na filial, a gente tem essa abinha, que seria premiação por produtividade. Eu estou mostrando por enquanto aqui na apresentação, no PowerPoint, mas essa tela aqui, por exemplo, ela já está antiga. Quem já está com a versão 2.3 alguma coisa, vocês reparam que não é mais aba, é um menu, né, que fica aqui do lado, eu vou mostrar já. Tá, então, clicando aí, você vai vir na parte de configurações, certo? E na parte de configurações nós vamos ter aqui, ó, calcular premiação somente para os usuários desta filial. Então, vamos supor, se eu estou na loja 1, vou abrir aqui o meu sistema. Tá? Estou aqui no escritório,
lógica a loja 1. Porque eu tenho mais de uma filial, eu posso selecionar aqui nessa casinha. Quem tem mais de uma loja já conhece essa ferramenta, né? Então, se lá na configuração filiais eu falar isso, então ele vai checar se o usuário pertence a essa filial. Depois vocês vão ver, nós temos a parte do cadastro de usuário também, que lá nós informamos que filial ele pertence. Então, se tiver marcado, ó, tá vendo? Agora está em guia, né? Nós vamos procurar aqui a premiação, que é esse aqui. Então, se tiver marcadinho, calcular premiação somente para usuários desta filial, conforme nós temos aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai pagar somente para mim, vai calcular, né? Somente os usuários que forem da loja 1, que é o que eu tenho aqui em cima, tá? A parte de baixo é pagar premiação de acordo com as configurações abaixo. Essas configurações, ó, se ele não fizer nada de venda, até 30% do valor que ele está preparado para ganhar, né, a proporção dele, então não vai ganhar nada de comissão. Se ele atingir, ó, no caso teria que ser aqui, ó, 30,01, né? Até, por exemplo, 80% ou 79,99, então ele vai ganhar 80% da faixa do valor que eu informar, tá? E assim vai. Se ele for de 80 até 100, ele ganha 100% do valor prometido. E se ele for de 100,01, né, até 110, ganha 105. E às vezes a premiação que você informou, né, ele consegue passar até mais do que o normal. Então nós temos aí. Tá? Então, ó, sempre vocês coloquem a faixa direitinho, porque senão fica errado. Aqui no meu sistema, por exemplo, se eu estivesse fazendo de 30,01 até 60, não está informado que eu ia ganhar nada. Então é interessante eu vir aqui, né, e até arrumar aqui, ó, 30,01 até, pode ficar 80 mesmo, certo? Então vocês vão definir, se caso queira, né, fazer essa parte assim. Então, ó, pagar premiação de acordo com as configurações abaixo, não está marcado. Tá? Então eu preciso marcar para que funcione essa regra. Se não tiver marcado, ele já vai fazer automaticamente a informação se atingiu ou não, qual o valor que vai ser. Certo? Então isso aqui é a primeira coisa, fica na parte da configuração. Nós temos aqui esse menu, configuração, e tem também agora esse que é o menu de filtros. Nós vamos passar ele agora, para vocês verem. Então vem aqui, ó, na parte de filtros, eu tenho essas duas grades, né? Uma que é a grade do grupo do produto, tá? Aqui ele está vindo a grade somente dos produtos que são grupo pai, né? Então não está aqui os grupos que são filho. Repara, só tem conveniência, genérico, medicamento normal, comissionado, perfumaria. Meu grupo não está um grupo tão certo, tá? Não precisaria ter, por exemplo, grupo medicamento, fora dele ter o referência, genérico e similar. Poderia estar dentro de medicamento. Porém, vamos supor que é um caso que vocês queiram pagar a premiação somente para os grupos, por exemplo, genérico e similar. Então, se ele estiver sendo um filho de um grupo pai medicamento, já não ia dar certo, tá? Então, é importante que, se você for pagar comissão, ele vai mostrar aqui somente o grupo pai. Então, esses grupos que você for pagar, ele necessariamente tem que ser grupo pai, senão você não vai conseguir dar o valor da premiação, tá? Então, esse campo aqui você vai falar, ó, eu quero que apareça lá também os grupos genéricos. Então, você marca lá. Ah, eu não quero o varejinho, tá desmarcado já. Ah, eu quero que apareça perfumaria. Tá? Então, aqui você marca e desmarca. Nós temos aqui embaixo os botões, né? F5 de padrão, marca e desmarca posicionado. F6 é todos, F7 é nenhum. E assim eu faço também com o grupo de usuário. O grupo do usuário vocês têm onde que vocês definem as permissões, né? O módulo que a pessoa vai estar usando. Tá? Então lá você vai ter o seu grupo balconista, o seu grupo caixa, perfumista, enfim. Então você vai marcar qual grupo você quer premiar, tá certo? Se eu quiser vir aqui no perfumista, marcar também, né, que é interessante. E aí vocês vão marcando conforme
a categoria, né, de grupo de usuário que você vai estar trabalhando. Fez isso, salvou, está pronto, tá? É isso que a gente pede na parte da configuração filiais. Conforme está aqui na apresentação, a gente falou de se calcula, né, somente os usuários desta filial, se paga conforme está aqui nessa regrinha. Aqui embaixo nós temos uma informação, né? As configurações acima funcionam da seguinte forma. Se o funcionário atingir a meta de X até Y, será pagado Z, né? Então, de 0 a 30, não paga nada. De 30,01 até 60, paga 20 e assim por diante, tá? Bom, fez isso. Você também pode excluir, né, a faixa, caso incluiu errado. E aí, nós temos, conforme eu já mostrei, o grupo pai e os grupos de usuário para poder marcar que vai participar dessa premiação. A próxima configuração que nós vamos fazer é verificar, né, no cadastro do usuário que filial que ele pertence, visto que se eu marcar aquela marcaçãozinha que eu quero somente que o usuário seja daquela filial, então é interessante eu saber lá no cadastro do usuário realmente que está marcado isso. O pessoal está me perguntando como é que faz para criar uma faixa abaixo da outra. É só você vir aqui nessa parte, ó, configurações, descer a setinha para baixo, ó, já cria, tá? Então põe a primeira, depois põe a segunda e assim por diante. Aqui no meu ele está, como eu desci a setinha, ele não está deixando eu gravar com o valor zerado. Mas se eu incluir e está errado, eu clico aqui no excluir, está resolvido, tá? Então é bem tranquilo, né? Se tiver marcado que vai usar o funcional, o usuário, né, com a respectiva filial, se não tiver marcado, ele vai chamar todo, que filial que ele vender vai vir, tá? Então vamos supor, se eu marcar que eu quero somente o usuário desta filial, então necessariamente lá no cadastro do usuário, se eu estiver puxando um relatório dessa filial da premiação, o usuário tem que estar ligado a essa filial. Se não tiver marcado aqui e não está marcado também no cadastro do usuário, independe, ele vai trazer qualquer filial que eu trouxe. Se essa pessoa teve movimento, ele vai trazer. E ele não é cumulativo, tá? Então, se uma pessoa trabalha numa loja e trabalha em outra, ele não faz acumulando. Ele vai puxar daquela loja e depois você vai ter que chamar na outra loja também. Às vezes a pessoa tem mais de uma loja, né? E essa pessoa acaba cobrindo o horário, né? Fazendo plantão. Você vai ter que incluir ele lá com uma meta menor na outra loja, para que naquela loja lá ele realmente fique dentro daquela faixa de valor que vocês informaram. Se eu estiver como escritório, por exemplo, ele não vai chamar valor de venda nenhum. Ele não acumula mais de uma loja, e sim loja a loja. Bem, pessoal, então, conforme está lá na apresentação, nós temos o cadastro, né, do usuário. Se a gente for achar ele, ó, fica aqui no menu cadastro, na parte usuário de novo. Então, clicando nele, você vem aqui nessa parte de pesquisa, pesquisa ele, aqui na edição você tem a filial que ele pertence. Então, se tiver marcadinho lá que vai ser por filial, esse funcionário só vai aparecer quando tiver marcado na loja 2, tá? O pessoal está me perguntando por que as vendas ficam todas juntas. As vendas ficam juntas em relatórios que você pega, por exemplo, de uma loja com a outra, se tem mais de uma loja, existem alguns relatórios que conseguem fazer isso. Mas no caso da premiação por produtividade, isso é loja a loja. Então, se o usuário 1 trabalha na loja 1, a hora que você chamar o relatório, né, da premiação para a loja 1, ele vai vir. Só que se ele trabalha na loja 1 e na 2, ele vai estar tanto na 1 quanto na 2. Você tem que chamar ele nas duas lojas. Eu vou mostrar então aqui na parte prática, cadastro,
usuário, usuário novamente. Certo? Pesquisei aqui o usuário, venho na edição e coloco a filial, que é esse campo aqui. Tá? Isso é necessário se caso vocês forem fazer aquela marcaçãozinha que você vai visualizar somente quando tiver naquela loja esse usuário. Tá? Então isso aí é bem tranquilo, só fazer assim que já vai estar certa a configuração. Bom, agora nós vamos para a parte de parametrização, né, da ferramenta. A gente vai ver também o objetivo e a premiação. Primeira coisa, nós vamos parametrizar. Verifique os valores vendidos e configure o objetivo e valores da premiação dos usuários. Então é sempre bom você analisar o período, né, verificar quanto que foi vendido, puxar um histórico anterior dessa pessoa, para poder depois realmente fazer uma exigência, né, uma base que você realmente queira que ele venda, para que você realmente pague. Quando o funcionário trabalha em mais de uma loja, não tem necessidade de fazer essa marcação aqui que eu falei, nem de identificar a filial e nem de falar que você quer visualizar somente por usuário fixo daquela loja. Tá? Deixa desmarcado nos dois lugares que você vai conseguir puxar. Essa apresentação que eu tenho do PowerPoint é mais uma guia para mim ministrar o treinamento. A gente não disponibiliza ela não. Mas eu vou mostrar depois lá na página, na central de relacionamento, que esse vídeo que eu estou ministrando, essa minha tela aqui, vocês vão conseguir ver. E também tem lá um em PDF, né, que vocês vão estar podendo pegar na página do central de relacionamento. Tá? Mas esse do PowerPoint é mais uma guia para mim mostrar para vocês a ferramenta. Não tem tanta informação, né? É mais como um guia para mim falar para vocês. Bom, então onde fica essa premiação, né? Esse programa que vai fazer essa ferramenta para nós premiarmos os nossos funcionários vendedores. Fica aqui no menu gerencial, nessa parte aqui embaixo, premiação por produtividade. E é aqui que vai abrir o programinha que você vai configurar, né? Vai parametrizar, depois vai ver o acompanhamento. Então é aqui que a gente vai fazer. Então eu vou abrir ele. É essa carinha aqui que vocês vão ver, tá? Então eu tenho, a primeira coisa ali é o mês de referência. Ali na parte eu tenho o mês e o ano da referência que eu vou ver. Vou abrir aqui na parte principal, para vocês irem acompanhando, ó, gerencial, premiação por produtividade. Que ele fala que já tem uma aberta. Deixa eu fechar ela. Está falando que está em uso, mas não encontrei ela aqui. Só um minutinho que eu já verifico isso que está acontecendo. Pessoal, já abri a tela aqui. Estava na memória. Eu finalizei e abri novamente. Nesse intervalo, Fábio, você clicou na mãozinha, você tem pergunta? Fábio? Não estou te ouvindo. Se caso você levantou errado, eu vou abaixar aqui. Se quiser comunicar novamente, pode digitar aí que eu respondo. Bem, pessoal, então a ferramenta é essa daqui, tá? A versão que nós estamos dela é a versão 2.3.2 dessa ferramenta, tá? No meu sistema eu estou na versão 2.3.3, número 1, tá? Pode ser que você esteja numa versão anterior, mas é importante você sempre quando tiver versão nova, né? Clicando aqui nessa parte do sistema Big, você vê quais as versões que tem e já atualiza, para que realmente fique dentro das últimas novidades que o sistema tem.
Como esse programa aqui é um programa à parte, né, ele está com um número de versão diferente. A ideia é que nessa parte onde fala mês, tá, mês e ano, eu coloque, por exemplo, nós estamos no mês 5, né, vou analisar o mês 5, ou no máximo o mês 4, que é o mês passado. Como eu estou com uma base aqui, a nossa base é uma base aqui do escritório, não é uma base igual a de vocês, que tem movimento todo dia, então eu vou colocar aqui um período retroativo. Tá? Vamos imaginar que eu estou aqui no mês 12, né, de 2013, e vou clicar em pesquisar. Tá? Então sempre aqui é o mês que eu quero ver. Então o mês que eu quero ver é o mês de dezembro. No caso você vê o mês de maio, 2 dias apenas do mês de maio. Se for analisar o mês de abril, você já vai conseguir analisar o mês todo, né? Porque já terminou o mês. O meu aqui eu estou analisando então o mês de dezembro de 2013, tá? Ele me trouxe aqui, ó, essa parte, é uma parte que ele verificou quanto que eu vendi de genérico, quanto que representou, né? Quanto que eu vendi de medicamento, tá? Quanto que eu vendi de medicamento comissionado. Então aqui é meus grupos, certo? Desse lado aqui, ó. Esse outro aqui, ele baseia no período anteriormente, ó, do ano anterior. Por quê? Porque ele vai pegar o ano anterior, ver quanto que eu vendi, e aqui eu vou colocar quanto que eu quero ter de mercado, quanto que eu quero de crescimento acima do mercado. Tá? Então é sempre baseando em períodos anual. Tá? De repente você fala assim, mas Carlos, eu tenho o Big e não tenho um ano ainda. Então se eu estou agora no mês de maio, eu não tenho maio do ano passado. Como é que eu faço? Para que você realmente consiga usar a ferramenta e vai testando ela, a gente tem a opção de, nesse botão aqui, ó, recalcular período anterior. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu posso clicar aqui e informar, por exemplo, eu tenho o mês de dezembro, né, quanto que vendeu, e quero comparar ele com o mês de novembro, embora isso aqui não é a forma correta de se ver. Visto que, como eu posso, por exemplo, comparar o mês de janeiro com o mês de fevereiro com o mês que tem feriados diferentes, épocas diferentes, datas comemorativas diferentes. Então é meio difícil a gente comparar um período de um mês com o outro, né? E sim, o correto então é comparar o mês que eu estou desse ano com o do ano passado. Caso você não tenha ainda movimento, aí sim, então é viável você fazer dessa maneira que eu fiz. No caso, nesse período aqui, né? Eu tenho 305 mil reais, que foi o mês de novembro, falando que eu queria um crescimento aí de mercado de 6%, tá? E em cima do crescimento de mercado eu posso, por exemplo, ter mais uns 2%, contar também com a atualização de preço, né, que varia aí, esse ano teve desde 2 ponto alguma coisa até 5,68. Então você já informa quanto que você quer ter o crescimento seu de mercado, tá? Então, se aqui você está vendo que está muito alto, né, você dá uma diminuída. Você vai vendo conforme você quer realmente ter de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, né, que é o que a gente falou que é o ideal. Aí você faz dessa maneira. Fábio? Eu acho que você deve estar com algum problema aí. Eu não estou te ouvindo. Se caso você quiser se comunicar comigo, digita, por favor, tá? Pessoal, então, a ideia é a seguinte. Coloca lá o período que você vai estar analisando, manda pesquisar. Então, aqui eu falo quanto que eu vou pagar. Eu tenho aqui o loja balconista. O que quer dizer aqui? O grupo de usuário loja balconista, se todos os usuários balconistas baterem a meta, eu vou pagar, por exemplo, R$20, ou que seja R$10, igual está nos outros exemplos. Tá? Então eu tenho aqui o grupo genérico, medicamento, comissionado e perfumaria.
Esses são os grupos que nós marcamos lá na configuração filiais, que nós vamos pagar alguma coisa. Tá? Isso aqui é em reais, tá? Então, eu estou pagando R$10. Se todo mundo atingir a meta, além dele ganhar, né, o grupo balconista, aqui individualmente, só para frisar bem o que eu estou falando, aqui, ó. Então, eu tenho o grupo quando é da loja e o grupo normal. Cada usuário, se ele atingir, R$20, por exemplo. Certo? Coloquei lá R$20, tá? Para o grupo que é balconista. Vou fazer isso também para o grupo que é perfumista. O grupo proprietário não teria necessidade, mas eu estou no grupo proprietário. Algumas vendas eu fiz, vou marcar aqui também. Certo? Então aqui fala, se o grupo, né? Sou o funcionário número 1, se eu atingir minha meta, eu vou ganhar R$20 em cada grupo desse. No total, eu vou ganhar R$80, tá? Isso aí você vai definir, né? O que você vai fazer. Quantos grupos você vai pagar e quantos reais você vai estar pagando. Vamos 4. Se você pagar 5 cada um, além do salário da pessoa, ele ganhar também um incentivo de R$200, tá? Isso aí você vai verificar, né? Fazer um estudo aí conforme você vem fazendo, pagando o salário mais as comissões, e aí você transforma as comissões, né, nessa parte de premiação. Então, se ele conseguir vender o que você quer, não só, por exemplo, vou pagar só no genérico ou só no similar. Então, a pessoa dispara em vender no genérico e acaba não vendendo no similar ou não acaba vendendo o referência, né? Então, você tem que trabalhar todo o grupo da sua loja, né? Comissiona direitinho, né? Premia, no caso, direitinho, para que não fique só um grupo vendendo e outro não. Tá? Então aqui eu tenho, se todo mundo ganhar, atingiu a meta, cada um vai ganhar mais R$10. Então, além de eu ganhar, por exemplo, os 80, eu vou ganhar mais 40, entenderam? Então, isso aqui é para que só um funcionário bateu a meta, então ele já fica despreocupado. Então, ele vai ficar também interessado que o outro também bate, porque se o outro bater, os dois vão ganhar a sua parte e, além disso, um incentivo a mais. Tá? Então, essa primeira parte é isso que fala. Os valores que vai pagar em cada grupo, o grupo normal, e se todos do grupo da loja ganhar, então põe o valor ali. O Felipe está falando que o seu grupo medicamento, né, possui 3 subgrupos, e era neles que você queria premiar. No caso, o Felipe, conforme eu falei antes, eles precisam ser grupo pai. Então, você pode tirar ele de dentro desse grupo medicamento, né, esses grupos filhos aí, e deixa eles tudo como um grupo pai. Tá? Você perguntou como, né? Vou mostrar para o pessoal, porque isso aqui realmente vai ser uma dúvida que de repente vocês queiram fazer e acaba não dando certo porque o seu grupo está diferente. Tá? Então, se eu vir aqui no cadastro, ó, vou mostrar de novo, cadastro, produtos, grupos. Se eu vir aqui na parte da árvore, nesse menu, tá vendo? Ó? Então, eu tenho o grupo medicamento. Dentro do medicamento, conforme está o seu, você vai ter lá o seu genérico, o seu similar, né? E aí, o que você vai fazer? Ó? Vamos supor que esse grupo que você falou que seria o genérico, vou pegar um outro caso aqui. Aí, ó. Vamos falar que esse bonificado aqui, que é o filho, né, desse medicamento comissionado, você vai arrastar ele lá para cima. Deseja tornar o grupo bonificado filho dos grupos? Sim. Aí ele é um grupo pai agora. Dentro dele está os filhos que vinham anteriormente. Tá? Então, se você quiser fazer dessa maneira, aí ele sendo um grupo pai, você consegue vê-lo aqui na configuração filiais para marcar que você vai usar. Se você tiver ele como filho, ele não vai aparecer ali. Aí vocês vão acabar tendo quais grupos, né, padrão de pai? Referência, similar e genérico. E perfumaria, né? Varejinho e conveniência, por exemplo. Pode ter esses grupos como grupo pai.
Beleza? Então, ó, na premiação por produtividade, se você vir aqui, apareceu lá o grupo pai bonificado, tá? Então, dessa maneira aí. Bom, continuando então, falei os grupos que eu quero, né? Esses são o grupo pai, que está marcado na configuração filiais, que eu vou usar. Então, é esses valores que eu vou pagar. Esse período aqui seria o período anterior desse ano, desse mês, né, que eu usei. Lembrando que eu posso clicar nesse botão e escolher um período diferente, que na verdade é mais usado, conforme eu falei, para aqueles que não têm movimento ainda de um ano, né? Não tem o mês de maio ainda, não tem o mês de abril ainda, com o sistema Big, então o sistema não tem como fazer uma análise de quanto que era o seu valor para poder fazer essa média de crescimento aqui que nós temos aqui. Então a coluna amarela é uma coluna moldável, tá? Eu posso alterar. Então ele baseou assim, ó, no mês de novembro eu vendi 305 mil. Querendo subir 5% em crescimento de mercado e mais 4, né, em cima do mercado mais 4, então é para mim vender 333.703,45. Como é um período fechado, ó, eu consegui bater essa meta, porque aqui, ó, é o mês da referência, o mês que eu estou analisando, tá? Então eu consegui, nesse caso aqui, já ver isso, né? Vocês também vão conseguir ver. Embora se você começar desde o dia 1º até o dia 31 analisar essa ferramenta, você vai ver que isso daqui vai estar chegando, né, em cima daquilo que você queira. Bom, então essa primeira aba é isso. A primeira coisa que vocês vão fazer é informar o mês de referência, informar aqui os valores que você vai pagar e o crescimento de mercado. Se for o caso, trocar o período anterior. Tá? Então a próxima aba seria cota por funcionário. Tá? Aqui a minha cota está zerada. Se eu clicar aqui em calcular cotas originais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mês passado, que é no caso o mês de período anterior, vai me trazer quanto que cada um vendeu, né? E vai me trazer em reais na parte de baixo e em cima em porcentagem, tá? Aqui você pode moldar isso, tá? Então vamos supor, você viu lá que o Cláudio, né, conforme está aqui no meu exemplo, ele atingiu 41% das vendas. E já o Douglas, ele está com 53% da venda. A Andréia é uma perfumista, ela está com 0,62, né? Não está nem 1%. Porque provavelmente essa pessoa do grupo perfumista quase não faz venda, mas atende, né, a pessoa, esclarece as dúvidas ali da perfumaria. Então vamos supor que eu quero aumentar isso. Eu quero que a Andréia, por exemplo, ela vai para 7%. Em reais eu quero que ela venda 464 ou 465 que seja. Tá? Aí, o Cláudio, por exemplo, ele está com 41% e o Douglas está com 53%. Eu quero que eles fiquem praticamente igualados. Tá? Então, se eu colocar aqui 45, 45, não deu, mas eu vou aumentar aqui falta 42, falta 60, 58. Então, vou pôr aqui, 50,58. Tá? Então é importante dar o total 100%. Tá vendo aí? Então no genérico eu distribuí a proporção que cada um deve vender. Certo? Isso também, suponha que a pessoa estava de férias o ano passado e nesse período ela não está trabalhando. Então eu tenho que zerar ela, tá? E distribuir no outro. Tá? Suponha que, por exemplo, da Big eu não quero que apareça o dele, porque não vai vender esse mês. Quem vai vender vai ser, vamos supor, a Andréia. Então eu ponho nela aqui o que está faltando. Certo? Então ele deu 10 a mais, é 4,42.
O Felipe está me perguntando, né, onde que ele encontra referência para colocar o crescimento de mercado. O pessoal que é associado, por exemplo, à Febrafar, eles têm lá o crescimento das drogarias, né? Se entrar no site deles também, já tem uma base. Então, o crescimento de mercado anual, vamos supor que seja de 10%. Aqui eu estou fazendo de um mês para o outro, então não deveria colocar, por exemplo, uma quantidade muito grande, né? Teria proporção de mês. E em cima do mercado você pode colocar o quanto você realmente quer crescer e já incluindo também a lista de preços que sobe, né? Então, para analisar o crescimento de mercado, você pode pesquisar na parte da internet mesmo, no Google, o pessoal coloca lá crescimento de mercado no ramo de drogaria. Você vai ver que está variando em torno de 10%. Então é isso, tá? Você vai colocar aqui, né, nessa parte amarelinha, como que você quer que se comporta. Por exemplo, esse Cláudio aí, ele está praticamente metade do Douglas. Quero que ele se esforce mais. Vamos pôr ele para 45%. Tá? E o Douglas, vamos diminuir ele para 51%. A Andréia, vamos deixar ela com os seus 2 e o Carlos também. Certo? E assim você vai informando. Ó, já no comissionado, ele bateu igual o outro. Né? Por que ele pode bater em um e não pode bater no outro? Então tem que ter essa igualdade. Né? Você quer que ele trabalhe todos os grupos, né? E assim que você vai dividir, então, esse esforço, né, dessa pessoa. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Que é o momento de vocês fazerem as perguntas. Nós estamos mostrando já na prática o funcionamento da ferramenta. Então, esse lado aqui, a gente colocou, né, as cotas. Se eu clicar em calcular cotas, eu tenho o botão calcular cotas. Então, o que ele vai fazer? Se teve alguma venda, ele vai trazer aqui, né, para poder verificar quanto que eu estou. Se eu clicar no botão calcular cota original, o que ele vai fazer? Ele vai pegar novamente os valores que estavam aqui anteriormente. Então tomem cuidado para não usar esse botão se você não tiver certeza do que você está fazendo. Tá? O botão calcular cota original, ele realmente pega o valor que estava, né, mediante as vendas que realmente ocorreu, e põe as proporções. E aí depois você vai perder aquilo que você já fez, né, que é manipulando cada coluna que a pessoa deve se esforçar. Eu mostrei aqui, né, tanto na porcentagem, mas eu também poderia ter feito aqui, que é na parte de reais, tá? Beleza? Então essa é a parte. Se eu quiser calcular aqui, calcular cotas. Ou calcular original, cotas originais, ele vai pegar tudo que estava aqui realmente ocorrido no sistema e vai trazer para mim. Bom, aí a próxima etapa é vir para a parte do acompanhamento dos objetivos, né? Que é para quê? Você verificar se realmente está dando certo ou não essa informação que você quer verificar. Aqui eu tenho quantos dias úteis tem no mês. Seria, por exemplo, mês de 31, dezembro, então apareceu 31. Seria mês de fevereiro, né? Então aqui é a quantidade de dias que tem no mês. E aqui até que dia eu quero analisar. Como nós estamos no dia 2, ele já veio de padrão 2, tá? Mas eu vou falar que eu quero ir até o dia 31 de dezembro, porque eu já tenho toda essa informação. Só que aí eu preciso clicar aqui, ó, calcular que eu quero é o dia 31, então ele vai começar a analisar todos os grupos, né? A expectativa, qual que era o valor, aqui por funcionário, qual que eram os valores, né, que cada um atingiu, e aqui já o prêmio que ele vai receber. Então, vou começar a mostrar para vocês aqui. Ó. O objetivo da loja era 66 mil no grupo genérico, 128 no medicamento, 60 no medicamento comissionado e 78 no grupo perfumaria. Tá? Então, isso aqui seria o objetivo da loja. Separando por funcionário aqui, ó, nessa coluna do meio, então, cada funcionário teve, né, os seus valores aqui embaixo. Vamos pegar o próprio Douglas. Aqui eu tenho o Douglas,
naquela proporção que está aqui em cima. Para ele, ó, o objetivo dele era 33.560 no genérico, 65 no medicamento normal, no comissionado 29, na perfumaria 8. O objetivo por dia, dividindo isso por dia, ele ia dar 1.082, tá? A expectativa até o dia, como eu coloquei dia 31, então apareceu o mesmo valor, né? Apareceu o valor inteiro. Se fosse até o dia 2, por exemplo, ele ia mudar aqui, né? O valor ia ficar de 2 dias, ou de 3, 4, conforme a quantidade de dias que eu estou. O objetivo alcançado até o dia seria, no caso, até o dia, no caso, 31, que eu peguei ali. A meta até o dia, que seria o dia 31, foi 19%, do mês também foi 19%. O pontos base seria já o valor que ele ia receber. Como ele não atingiu, né, proporção que foi abaixo de 30%, então não pagou nada. Vamos ver o Cláudio. O Cláudio atingiu 33,99. Aqui, então, ele recebeu. Nos demais, como ficou abaixo de 30, né? Deixa eu ver a Andréia. Esses funcionários aqui, essa média que eu coloquei, eles ficaram praticamente abaixo, né, dos 30% que nós configuramos na configuração filiais, então não deu certo mostrar ponto base. Mas, se ele tivesse atingido mais de 30, ia mostrar o valorzinho aqui. Se eu voltar lá na configuração filiais e informar novamente, eu vim aqui na configuração filiais, vamos arrumar aqui. Ó. Se a pessoa tiver de 0 a 30%, vamos pagar para ela 25% da comissão, do valor que está na premiação. Olha lá. Então eu coloquei calcular objetivo, ele calculou novamente, então ela tirou 19,49% do valor que estava prometido pagar, que seria qual? Os R$10, os R$20, né? Essas configurações aqui. Genericamente, né? Então ele ganhou proporcional a essa porcentagem que estava aqui. Eu estou ficando um pouco mudo às vezes porque eu estou lendo pergunta aqui, tá, pessoal? Deixa eu só acabar de ler uma aqui, eu já respondo e falo para vocês. O Pedro está me falando se tem como fazer uma premiação, né, por percentual ao resultado. Por exemplo, uma pessoa que vende o dobro da outra ter a possibilidade de ter um prêmio maior que a que vende metade. Isso já vai acontecer, o Pedro. É dessa maneira mesmo que vai acontecer. Se você fala que você vai pagar, por exemplo, R$50 e a pessoa e atingiu a meta, ele vai ganhar os R$50. Agora a outra, vamos supor que ele vendeu metade do outro. Então provavelmente ele não atingiu a meta, né? Inclusive, se ele não atingiu e você não quer que pague a proporção, aí nem paga a proporção. Mas se ele atingiu proporcional, igual aconteceu aqui, então vai pagar proporcional ao valor que ele vendeu, tá? Inclusive, você pode vir aqui nas cotas, conforme eu falei, e arrumar o empenho dessa pessoa, né? Se ela está, por exemplo, uma vende 100 mil, a outra vende 50, as duas trabalham no mesmo horário, por que uma está vendendo o dobro da outra? Então, vamos distribuir o serviço aí, né? Então, aí você pode aumentar a proporção aqui em reais que você quer que cada uma vende. Se ele não atingir essa meta, ele vai ganhar proporcional, que é igual você falou aí. Bom, então eu estou explicando para vocês o objetivo do funcionário.
Então o valor era esse. O número 2 é o objetivo por dia desse funcionário. O número 3 é a expectativa até o dia, né? Quanto que era para vender, mediante a meta. Qual foi o objetivo alcançado, quanto foi a porcentagem do dia e a do mês. E o pontos base já é o valor que ele ganhou mediante essa proporção que ele atingiu. Tá? Aqui então é da loja. Aqui cada funcionário que você for clicando, vai mostrando aqui embaixo também os funcionários, certo? E aqui eu tenho os objetivos normais, né? Que é o valor de venda em cada grupo. Eu tenho aqui também, ó, nessa aba, atividade paralela, tá? Que você pode também premiar conforme tem aqui ticket médio, a unidades vendidas, cliente também atendido e descontos concedidos, certo? Então nós vamos também trabalhar isso daqui, para que você também premie a pessoa com essas atividades que existem. Felipe, a porcentagem, na verdade, é para pagar o valor em reais que você já estipulou. Então, o valor sempre é em reais que você vai definir em cada grupo que você vai estar pagando para aqueles que atingirem. Então, conforme nós falamos aqui no comecinho, esses valores de R$10, R$20 aqui é tudo em reais mesmo. Não é em porcentagem. Sempre quando a gente fala em premiação, a gente fala de um valor fechado que nós combinamos se a pessoa atingiu ou não. Se você falar que quer pagar em comissão, aí seria aquela tabela de comissões que nós temos, né? Aí você teria que trabalhar com ela. Mas hoje nós vemos que ela é um pouco ela não tem uma certa vantagem, visto que se a pessoa aumenta realmente o número agressivamente nas suas vendas, vai aumentar também a sua comissão. Né? Sempre a comissão você tem esse trabalho. Se você paga, por exemplo, 1% para o funcionário e a sua loja era pequenininha, não vendia quase nada. Aí ela foi crescendo, ele trabalha o mesmo período, o mesmo desempenho, tudo bem que atende mais cliente, mas ele acabou também aumentando a sua porcentagem, sendo que você poderia estar trabalhando com uma ferramenta de premiação, né? Sempre quando ele atingir, ele vai ganhar um valor fixo de tanto. Se ele não atingir, de repente você paga proporcionalmente aquele tanto. Bom, então falando do ticket médio, né? Ticket médio, a gente analisa que a venda, né, na drogaria deu um X valor, então ele se transforma num ticket médio. Ticket médio, por exemplo, da Andréia foi R$19, vamos ver o do Douglas. O mês anterior, aqui, ela foi R$19,95. Esse mês de agora foi R$18, né? Não atingiu o valor do mês passado. Mas vamos imaginar que eu tinha falado que o ticket médio dela, vamos falar que era R$17. Tá? Então, ó, ela atingiu 18,16, então ela atingiu 106% do valor que foi o combinado. Se eu falar que vai ganhar, por exemplo, R$10, então aqui embaixo ela ganhou. Tá vendo? Aí eu tenho também unidades vendidas. Unidades vendidas é somando todas as vendas, né? Cada item que foi vendido. O ano passado, ela vendeu 1.482. E esse ano ela vendeu, falando o ano porque a gente falou, né, que o período de dezembro é comparado com o outro ano. Mas aqui nós estamos comparando com novembro, tá? Então, sempre quando eu estiver falando com o ano passado ou o período anterior, que é o período que você selecionou lá atrás. Então, unidades vendidas era 1.482, vou falar que é para atingir 1.500. Aí, ela vai ganhar mais R$10. Como ela aconteceu isso, ganhou. Isso, o pessoal está me falando. A ideia aqui é trocar o trabalho de comissão, né, pela premiação por produção, exatamente. E, inclusive, você vai falar em cada grupo, né? A pessoa não vai só vender o similar porque sabe que você tem uma margem maior
que você vai pagar para ele a comissão? Ele vai vender todos os itens dentro da loja, dos grupos que você selecionou. Aqui, ó, clientes atendidos, né? Principalmente para aquela pessoa, né, que nós vimos que estava produzindo bem menos que o outro. Então, você quer que aumente o número de clientes. Então, você vem aqui e fala. Vamos falar aqui, por exemplo, a Andréia. Ela atendeu 616 clientes no período anterior. E nesse agora atendeu 734. Vamos falar que a média era 750. Então, ela atingiu só 97% do combinado. Ela ia ganhar também R$10. Não vai ganhar porque ela não atingiu, ó, tá vendo? O pontos base para premiação de atividade paralela, atingiu, não ganha nada, tá? Se faltar, aqui faltou pouca coisa, mas ela não ganhou nada. Ele é assim que funciona, não ganha proporcional. Os descontos, ó, nesse caso ela é perfumista, não deu desconto nenhum. Mas vamos falar que eu poderia ter dado até 5%. Tá? Ela não deu nada e eu vou dar mais R$10 também se ela atingir esse ponto aí, essa atividade paralela. Então ela ganhou. Então eu tenho aqui, nas atividades paralelas, ela tem 10, 20, R$30 que ela também vai acumular na sua premiação. E assim tem também com os demais funcionários, né? O Douglas, por exemplo, eu vim aqui na atividade paralela. O ticket médio dele eu falei que era para ser R$30. O período anterior foi 32, ele caiu para 29. Então ele atingiu 97%. Iria ganhar 10, mas não ganhou porque não atingiu. E a outra, unidades vendidas. No período anterior foi 2.031. Nessa foi 2.200. Né? Vamos falar que era para 2.100. Para ele poder ganhar alguma coisinha aqui, né? Olha lá, ganhou. Tá? Então assim você vai premiando a pessoa também com as atividades paralelas para que ela realmente desempenhe a função que você designou. Tá? Então eu tenho clientes atendidos, descontos concedidos, unidades vendidas e ticket médio. Então é dessa maneira aí que a gente consegue fazer esse acompanhamento, né, nos usuários. Tá? Então eu tenho esse botão, calcular objetivo, ele calcula o que a gente precisava aí. Se eu vim aqui na parte de relatórios, né, dos objetivos, ele já imprime um relatóriozinho, ó, cada um já com o valor que ele ganhou. Ó. Então o Douglas ganhou R$39 prêmio de loja, individual ele ganhou 20 e prêmio de atividade ganhou 30, total de 89. E assim por diante, cada um o seu. Se eu chamar o relatório da folha 2, aí ele já imprime também aquela visão que nós vimos agora em papel, né? Então no grupo genérico, ó, o objetivo do funcionário era esse, por dia era esse, a expectativa até o dia era esse, alcançado até o dia foi esse, a meta quanto foi, a porcentagem do dia, né, do mês, e o pontos básicos que ele ganhou. Isso aqui é o valor, né, que ele ganhou mediante aos valores que ele atingiu ou não. Então aqui eu tenho as atividades paralelas também separado, em ticket médio, unidades vendidas, clientes atendidos, né, descontos concedidos. E aí você faz, de repente, entrega para ele ou mostra para ele essa visão aí. Isso aqui é em relatório, né? A gente tem também na parte visualizando em gráfico, que seria essa parte aqui, ó. Tá? Se eu clicar aqui em gerar gráfico, ele vai analisar todos os funcionários, né, que estão ali, quantos por cento. Aqui é a meta por funcionário, qual é a meta que está definida, o valor atingido por funcionário, quantos que cada um atingiu, tá? O que foi atingido a mais do que foi combinado, e se falta alguma coisa ainda para atingir, o valor que falta. Tá? É um relatóriozinho mais simplesinho, mas tem também aqui para você acompanhar. Eu prefiro que vocês, de repente, verifiquem com o comercial, depois a gente vai mostrar aqui no final, o indicador, né, que você pode ver em gráfico, funcionário, ver nessas atividades paralelas, tem ticket médio, unidades vendidas, clientes atendidos, descontos concedidos, isso tudo eu consigo transformar em gráfico, principalmente o pessoal aí que é da Rede Total,
né? O Valério está aí presente e faz parte lá da diretoria. É legal vocês colocar esses tickets médios, unidades vendidas, num painel para vocês acompanhar também se está sendo atingido ou não. Depois vocês podem conversar com o Marcelo, né? E solicitar isso também. Tá? Bom, vamos ver aqui no PowerPoint se eu pulei alguma coisa. Então aqui está a informação, né? Que a gente informa do mês, que nós queremos analisar. Os valores que vai ser premiado, sempre em reais. Se vai ser, no caso do grupo, da loja, por grupo individual. O período que a gente pode colocar um outro período, mas inicialmente ele vem com o ano anterior. Aqui é o mês da referência e aqui o crescimento, né, de mercado que você quer basear. Aqui embaixo ele dá o total e aí você vai para a parte de cotas, manda calcular a cota original primeiro, depois se você quiser modelar, pode modelar. Lembrando que aí você não usa mais o botão cotas originais, e sim calcular cotas normal. Aqui já é a parte do acompanhamento, né? E aí nós vamos verificando se atingiu, se não atingiu. Cada um desse tipo de números, né? É o que representa se atingiu até o objetivo da loja, do dia, expectativa do dia, e assim por diante. Aqui é cada funcionário. Atividades paralelas. Os relatóriozinhos. E aí, por último, né, nós temos aqui acompanhamento do objetivo pelo funcionário. Ele também pode puxar esse relatório aí. Tá? Então, ele só vai ver se está dentro ou fora da meta. Tá? Esse relatório que vai ser visto aqui, ó, no botãozinho estrelinha, ou usuário 923, né? A pessoa pode entrar com usuário e senha. Ele tem que ter acesso, né, nessa parte, senão não entra. E aí ele digitou o usuário e senha, ele aparece somente dele, né? Se ele está dentro ou fora daquilo que estava estipulado para ele. Tá? Então isso aqui consegue se ver direto na tela de venda. Certo? E aí, conforme eu falei para vocês, né? Eu tenho o Big Indicador, que é uma ferramenta muito boa, que é para justamente acompanhamento de metas que vocês querem atingir, tanto da loja quanto de um usuário específico, ou de alguns usuários específicos, que aí depois pode ser acompanhado com gráfico. A gente tem uma facilidade, você pode estar com qualquer internet, celular, notebook, onde você estiver, você consegue acessar esses dados. Por quê? Porque a gente tem um data center, né, que vai receber as informações de vocês e você vai conseguir analisar isso via internet em qualquer lugar que vocês estiverem. Também tenho aqui que a gente também fala sobre o treinamentos e consultoria, né, Big Trainer. Vocês podem estar nos contratando para fazer um acompanhamento com vocês na vossa loja, ou até mesmo via webinar, conforme nós estamos ministrando aqui, mas um específico para você em alguma área que você queira melhorar, seja ela de compras, financeiro, metas, enfim. Você pode, entradas, qualquer área que você queira melhorar aí, você pode estar entrando em contato com a gente. Aqui já terminou, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem pegar isso tudo lá na central de relacionamento. O Cristiano perguntou se não coloca a filial no cadastro do vendedor, onde que acompanha, né? Qualquer filial que você selecionar, se ele vendeu naquela filial, vai aparecer a venda dele, tá? A metas de compras, ô Felipe, é no grupo do produto, tá? Tem lá uma parte que você define a meta de compra. O slide eu não vou passar para vocês, visto que eu vou mostrar isso aqui, ó. Você pode vir no... Se vocês logarem aqui,
tá? Eu clico aqui na parte central de relacionamento. Não vai na parte de atendimento online não, pode ser por aqui, ó. Clico no botão acessar e aí vai acessar a central de relacionamento. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem tanto acessar para visualizar o que estão ministrando hoje, quanto os que foram passados. E também, no caso, esse manual, né, em PDF. Valério, você tem pergunta? Valério? A parte que você está informando de como acessar, aí, mas não deu para entender a explicação. Você pode repetir? Para fazer para entrar no site? Isso, por favor. Eu estou mostrando agora. Tá? Então, pessoal, vocês vão entrar lá no site, bigsystem.com.br. Aí, clica aqui onde está escrito Central de Relacionamento Acessar, ele vai abrir essa nova guia. Aí você vai colocar o seu e-mail ou o seu CNPJ. Está um pouco lento aqui a internet, mas devido ao estar no treinamento também. Então aqui nessa parte, ó, você pode já digitar aqui, ó, premiação. Aí eu tenho aqui, ó, premiação por produtividade e o webinar de uma premiação por produtividade que foi ministrado dia 20/9/2013. Então isso que nós estamos falando agora, nós já fizemos no dia 20 de setembro. Vocês poderiam também ter clicado aqui que ele ia mostrar o videozinho do que nós ministramos nesse período. Sempre um tem uma diferencinha para o outro, tá? Às vezes, por exemplo, eu ministrei, mas eu mesmo ministrei e falei mais coisa em um do que no outro. Às vezes o Valdemar também colocou alguma coisa que de repente eu não coloquei, ou eu coloquei e ele não colocou. Então, de repente é legal você ver, tá? Tão grande, vocês viram aí que a gente conseguiu ministrar praticamente com 1h30, 2 horinhas quase. Então eu vou mostrar aqui, ó, nesse primeiro, você vai ver essa apresentação que eu passei, ó, escrito realmente, com as telinhas, como é que você vai configurar. Então você pode pegar isso daqui aí na parte do central de relacionamento. Tá? Cada item explicando bem direitinho o que é. E aí você consegue usar melhor. E aí você pega ele, ó, em PDF. Tá? Importante é logar lá no site. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação quanto a isso tudo que nós ministramos, nós estamos aqui para responder. Sobre a ferramenta, né, do Big Indicador ou do Big Treino, é uma ferramenta adicional que nós temos, que ela é adquirida, tem um custo e tem mensalidade. Sempre quando vocês contratam uma consultoria, né, a gente tem a opção de colocar com acompanhamento, que aí vem o Big Indicador, e depois você tem um apoio de 4 horas de consultoria por mês com o Big Indicador. Depois desses 3 meses que você não paga, no caso, uma mensalidade, mas depois dos 3 meses, se você quiser realmente continuar com o Big Indicador, aí você paga uma mensalidade, é um valorzinho até menor do que uma mensalidade de sistema, mas isso daí é interessante vocês entrarem em contato com o comercial. O e-mail é comercial@bigsystemas.com.br. Pode também mandar com cópia para mim. Avise que vocês tiveram treinamento, foi comentado sobre essa ferramenta e vocês gostariam de ter interesse. No final do treinamento também, vocês mostrando interesse, digita aí que a gente procura entrar em contato com vocês também. O Pedro falou que deu uma saidinha, né, que não conseguiu acompanhar como é que o funcionário visualiza o resultado disso. Na tela de venda, usuário 923. Se caso você queira também depois pegar, eu ministrei, esse treinamento vai ficar gravado, e aí você pode assisti-lo, né, assiste o finalzinho dele.
Deixa eu mostrar rapidinho aqui para você na apresentação. Então, ó, na tela de venda, nesse menu estrelinha, o usuário 923, só digitar usuário e senha, que aí aparece a visão do acompanhamento que ele está atingindo ou não. Certo? O Felipe já perguntou, eu falei, não era um treinamento agora, mas eu vou responder para você aqui na prática, Felipe. A meta para você de compra, né, fica aqui, ó, cadastro, produtos, grupos. Aí no caso seria, vamos supor, o grupo absorvente. Vem aqui na cotas para compra. Você vai definir quantos por cento você quer que compra do que você está vendendo, né? Então, na parte cotas para compra, você clica no botão incluir, põe a filial e quantos por cento do que vende você quer que compre, tá? Então, é aqui que você faz. Aí você também tem um relatório, né? Que vai acompanhar. Seria aqui, ó, cotas de compra. Aí se a pessoa ficou dentro, né? Comprou dentro do que você tinha marcado, ele aparece. Existe já um relatório com a versão nova, a gente pode até marcar que sim. Mas esse aqui já não seria um assunto desse treinamento de premiação por produtividade. Mas só para te esclarecer bem rapidinho, seria dessa maneira aí. Se alguém tiver mais pergunta, estamos por aqui ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Estamos aqui. Se vocês quiserem, aproveita a oportunidade. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Muito bem. Bom, pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês. Só um minutinho, alguém fez pergunta aqui. Na verdade, a pergunta aqui é como faz para salvar o curso. O curso já foi salvo por mim, tá? Ele está sendo salvo aqui e depois vai ser postado no site. E vocês vão conseguir pesquisar, igual eu mostrei aqui na central de relacionamento. Vocês vão ver que vai estar lá o webinar também de hoje, tá? Espera aí pelo menos até o meio da semana que vem, que vocês já vão conseguir achá-lo aqui também, tá? Se quiser pesquisar, por exemplo, aqui, ó, webinar, ele vai mostrar todos os webinars que nós já ministramos, tá? Então tem parte de entrada, parte de compras, compras com OL, enfim, gestão de convênio, todos eles que a gente ministrou, SNGPC, alteração de preço, vocês podem pesquisar aqui. E esse que nós estamos terminando hoje vai estar também na semana que vem. Bom, mais uma vez, meu obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos aqui presentes e esperamos nos próximos treinamentos visualizá-los aqui também junto conosco. Uma boa tarde a todos, bom final de semana.